Desculpa, gente, vou começar de novo. Uma ótima tarde a todos, com o microfone fica melhor, não é verdade? Estamos com a segunda atividade do nosso encontro de líderes, encontro de gestores, promovido pela Administração Superior do MPDFT e pela SECOR. O intuito, o objetivo dessas atividades, que vão até o final de outubro, é promover o crescimento organizacional, o crescimento pessoal, com ênfase na gestão e no compromisso público. Meu nome é Fabiola Almeida, sou jornalista da casa e trabalho na Secretaria de Comunicação. Estarei com vocês aqui ao longo das palestras de hoje. E vamos seguir falando dos desafios que impactam a gestão pública em abordagens um pouco diferentes nas duas palestras. Mas, apesar de diferentes, igualmente importantes. Vamos falar sobre questões de abordagens mais formais, normativas, que impactam a gestão, mas também vamos refletir sobre questões mais subjetivas, né? Desafios diferentes, desafios pessoais, de forma de pensar, de como encontrar novas soluções no nosso dia a dia. Agradeço a presença do público que está aqui presente na nossa sede, aqui na sala de treinamento, e agradeço também você que nos acompanha virtualmente, do seu posto de trabalho em alguma unidade do MPDFT, ou de casa também em teletrabalho. É muito bom estar reunido com vocês na tarde de hoje. Eu espero também, você que me assiste, que você acompanhe até o final, possa fazer perguntas, interagir pelo nosso chat. A SECOR já está passando algumas orientações. Fiquem de olho e não saiam daí, por favor. E agora eu convido a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fabiana Costa Barreto, que deseja saudar a todos com sua fala de abertura. Boa tarde, doutora Fabiana, muito obrigada. Boa tarde, Fabiola. Quero cumprimentar todos os gestores do nosso Ministério Público, nossas grandes lideranças que estão aqui presencialmente, virtualmente. Meus cumprimentos ao doutor Jorge Senhei, nosso chefe de gabinete, doutor André Cap, assessor de políticas criminais, todos e todas que hoje nos acompanham. Quero dizer que é uma alegria enorme participar de mais uma edição deste encontro de gestores que se iniciou num contexto de fortalecimento das lideranças neste Ministério Público, como parte de um projeto de capacitação que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo neste mês de outubro. A definição mais comum para a palavra de liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Esse conceito também abarca a capacidade de motivar, engajar, entusiasmar, acolher e despertar o sentimento de equipe, entre outras coisas. Podemos adentrar a noite discutindo as melhores formas de exercer liderança, mas de uma coisa ninguém vai discordar. Liderar envolve atitude e exemplo. Ou seja, o que realmente motiva uma equipe é o exemplo que vem do líder, a constatação de que não há dissonâncias entre o discurso e a prática. Então, é possível resumir que liderar é fazer acontecer. Esse é o motivo pelo qual resolvemos convidar aqui o Igor Romano. Muito obrigada, Igor, por sua presença, para participar deste encontro. Um jovem que materializou suas ideias na criação do Instituto Mocam e desenvolveu um projeto que traz imenso impacto social em comunidades carentes da Amazônia. Iniciativa fundamentada na ciência e na pesquisa de reaproveitamento de resíduos agroflorestais e industriais. Por ter se tornado um exemplo, por haver inspirado tantos jovens à sua volta e por não se deter diante dos obstáculos. Nós te recebemos hoje, Igor, com muito orgulho. Te agradecemos por ter aceito esse convite e compartilhar sua experiência com os integrantes desta casa. Queremos te ouvir com a humildade necessária ao aprendizado, com a atenção que devemos dedicar a todos os que se voluntariam no serviço social e na tarefa de alterar realidades. Da mesma forma, doutor André Cap, quero agradecer pela dedicação a este evento na elaboração da palestra sobre os desafios de gestão, impactos da Lei Complementar número 95 de 2016 na gestão pública. Tão importante quanto o desenvolvimento de habilidades específicas para o cargo de gestor é entender
o ambiente no qual trabalhamos, conhecer as normas, as limitações e possibilidades no contexto da administração pública. Muito obrigada, André. Como integrantes do Ministério Público, recebemos da missão de proteger e defender os direitos da sociedade, inclusive aqueles que são fundamentais à garantia da integridade e da dignidade da pessoa humana. Mas esse trabalho não pode ser feito de forma isolada. Por isso, a aproximação com os cidadãos torna-se um objetivo estratégico em nosso planejamento. É nesse sentido que entendemos a necessidade de conhecer as iniciativas que partem da comunidade, as contribuições que se tornam possíveis a partir de nossas responsabilidades na busca de soluções efetivas para os problemas sociais. Muito obrigada, na pessoa da Claudinha, a todos da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo e a todas e todos os participantes deste encontro de gestores que estão aqui presencialmente ou virtualmente. Que este seja um momento de reflexão sobre o nosso papel na construção de um Ministério Público mais forte e consciente de sua força transformadora na sua sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. Sua gestão tem sido um marco e incentivo à gestão de pessoas. E não podemos esquecer do momento tão desafiador que passamos, os 2 anos de pandemia, que tanto nos limitou em questão de reunir as pessoas como estamos reunidos aqui hoje. Mas foi um grande esforço, exigiu um grande esforço da administração superior e da SECOR para dar continuidade às ações de capacitação, de bem-estar e de integração destinadas aos nossos colaboradores do MPDFT. Em nome de todos, eu transmito um pouco da alegria, da satisfação de retomar os eventos, as ações de capacitação, um pouquinho mais próximos agora. Estivemos distantes e nos capacitamos, mas agora estamos um pouco mais perto e seguiremos nos capacitando. E agradeço em nome de todos a administração e a SECOR por todo o esforço. E agora eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante da tarde. Estou aqui com o promotor de justiça e assessor de políticas institucionais, André Cap. André é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-graduação em Direito Público. Ele ingressou no MPDFT em 2012, atuou em promotorias da Fazenda Pública, criminais e também de ordem tributária, e desde 2015 está na administração superior. Começou ali como assessor cível e de controle de constitucionalidade e atualmente é assessor de políticas institucionais. Para nosso encontro de líderes, Cap falará sobre desafios de gestão, impactos da Lei Complementar número 95 de 2016 na gestão pública. Seja bem-vindo e a palavra é sua, doutor André Cap. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre as dificuldades e as conquistas que nós tivemos desde a PEC 95. Eu acho que a fala, no começo, pode parecer um pouco assim, catastrófica, né? Porque a PEC realmente, quando ela surgiu, ela trouxe um cenário totalmente novo, que a gente não esperava, e que, num primeiro momento, pareceu que seria algo que nós não teríamos condições de superar, né? Eu me lembro até de reuniões que tivemos no Ministério Público Federal, em que os gestores de lá disseram, olha, realmente não vai ser possível, não vamos conseguir, isso daqui depois de 1 ano ou 2 vai acabar, mas a realidade é que já estamos há alguns anos com essa nova sistemática e ela tem impactado bastante a nossa forma de trabalhar, né? A Emenda Constitucional 95 ela foi promulgada em 2016 e ela instituiu o chamado novo regime fiscal, popularmente conhecido como o teto de gastos da administração pública. Na verdade, esse teto de gastos ele vale apenas para a União. Então, o que foi estabelecido ele não se aplica a estados, municípios, nem ao Distrito Federal. E a especificação do que é esse teto de gastos, como é que ele funciona, traz algumas consequências que são complexas de se lidar, né, porque elas mudam completamente a forma de
de atuar da instituição, né? Anteriormente, a estética de gasto, nossa forma de trabalhar sempre foi muito voltada naquela perspectiva de, não tem esse problema aqui, mas quando a gente tiver um incremento de quadro, a gente coloca mais pessoal para resolver esse problema. Então, a gente resolvia a maioria das nossas situações de uma forma mais simples, né, que seria incrementos de estrutura, de pessoal. E o teto de gastos, ao limitar tudo isso, trouxe uma dificuldade adicional. A gente não vai conseguir mais crescer. Então, o primeiro passo é explicar o que é esse teto de gastos. Ele foi institucionalizado por essa emenda constitucional e passou a valer a partir de 2017. O objeto dele em si é uma limitação de gastos da administração federal. Então, poderia parecer num primeiro momento em que, não, nosso orçamento está limitado, mas o que se limitou, na verdade, não foi o orçamento, foram os gastos em si. Isso daí pode parecer um jogo de palavras, mas, na verdade, no dia a dia da administração, isso tem um impacto muito grande. Se nós tivermos, antes do teto de gastos, um orçamento de 100 milhões, por exemplo, se ao longo do ano nós formos executando esse orçamento e chegou no final do ano a gente tem 5 milhões sobrando, antigamente a gente poderia, e é o que geralmente se fazia, a gente conseguia transferir, vamos dizer assim, esse recurso para o ano seguinte, né? Bastava que nós fizéssemos alguma contratação. Então, não precisava que o produto ou serviço fosse entregue e pago naquele ano. Então, vamos supor, ao longo de 2015, nós executamos nosso orçamento e aí, quando chegou no final do ano, sobraram 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais poderiam ser revertidos para a compra de computadores, para modernizar o nosso parque de informática, trocar algum tipo de equipamento que nós tivéssemos. Bastava que nós contratássemos aquele produto ou aquele serviço dentro desse prazo, até o final do ano. Que esse recurso, esses 5 milhões, seriam levados para o ano seguinte. Então, vamos supor que isso aconteceu em 2015, em 2016, se o nosso orçamento também fosse de 100 milhões, nós teríamos os 100 milhões do orçamento do ano e mais os 5 milhões que vieram do ano anterior, para esse propósito de pagar essas despesas já contratadas, mas que não tinham se concretizado. Com o teto de gastos, isso deixa de existir, porque a limitação é de quanto pode ser gasto em cada ano. Então, agora, se chegar no final do ano e nós contratarmos alguma despesa de 5 milhões, esse recurso vai ser transferido para o ano seguinte, né? Mas, diferentemente do que acontecia antigamente, nesse ano seguinte, nós estaremos sujeitos a uma limitação de quanto podemos gastar. Então, vamos supor que em 2021, nosso orçamento era de 100 milhões e contratamos a compra de computadores ao custo de 5 milhões no final do ano, mas não conseguimos receber esses computadores. Esses 5 milhões vão para o Ministério Público no ano seguinte, mas teríamos, vamos supor, 100 milhões de orçamento em 2022. Em tese, nós teríamos 105 milhões, mas nós estamos sujeitos a um teto de gasto. Então, só podemos gastar, por exemplo, 100 milhões. Apesar de nós termos esses 5 milhões a mais, a gente não pode gastar. Então, a gente gasta o do ano passado, mas não pode gastar o desse. No final das contas, isso acabou trazendo uma mudança significativa na nossa gestão de recursos. Quem trabalha na Secretaria-Geral, essa parte de contratações, todo final de ano era uma loucura, porque sobrava algum recurso, não vamos otimizar para fazer investimentos para casa. E isso hoje não é mais possível em razão dessa peculiaridade. Isso nos traz um ônus muito maior como instituição, porque o nosso planejamento precisa ser ainda melhor, a execução desse planejamento precisa ser ainda melhor, porque antes nós tínhamos essa válvula de escape, né? Se nós não conseguíssemos executar o nosso orçamento adequadamente ao longo do ano, a gente conseguia fazer alguma contratação ali para não perder aquele recurso e transformá-lo em alguma atividade ou algum produto útil para a instituição. E hoje não. Se chegar no final do ano e a gente não conseguiu executar, o dinheiro se perde. Então, para a nossa
área meio, isso trouxe um ônus muito maior. Esse teto de gastos, ele foi estabelecido para 20 anos. Quando saiu o APEC, tinha uma previsão de que ele poderia ser revisto, os critérios de atualização após 10 anos, mas isso já foi revogado. Então, em princípio, nós estamos com essa realidade que se iniciou em 2017 e que vai até 2036. É um período muito longo, vai acompanhar a carreira de muita gente aqui, a maior parte da carreira. Para outras pessoas, eles vão, inclusive, se aposentar antes que isso acabe. Então, a gente precisa tentar fazer os ajustes na nossa realidade para nos adaptarmos a esse novo contexto. E esse teto de gastos ele foi calculado a partir de um momento específico. Né? Qual foi a base de cálculo para isso? Se utilizou os recursos efetivamente gastos no ano de 2016. E a gente, fazendo a retrospectiva, o ano 2016 foi um ano que não faz tanto tempo assim, mas a gente começa a esquecer dos detalhes. 2016 foi o ápice da crise que nós tivemos na década de 2010. Do ano 2000 para cá, nós passamos por 3 grandes crises. Né? O Brasil, a crise do subprime nos Estados Unidos, de 2008, que teve reflexos aqui. Essa crise que teve seu ápice em 2016, e a do Covid também, que teve um grande impacto, porque teve que se fechar muita coisa em razão do necessário isolamento. Curiosamente, eu até fui olhar esses dados e vi que a maior queda do PIB no Brasil foi justamente no ano de 2016. Ele foi pior, inclusive, do que o pior momento da Covid. Um momento em que estava tudo fechado, as pessoas não saíam de casa, e mesmo assim, a retração econômica foi maior naquele período. Então, esse é o nosso ponto de referência, esses são os recursos que nós temos disponíveis. A base de cálculo foi realmente desse ano, né, de 2016. Foi um ano de muita dificuldade, eu já estava na administração na época, e vi como era difícil nós conseguirmos dar vazão às nossas demandas, porque realmente os recursos eram muito escassos. E essa realidade, ela se projetou para os próximos 20 anos. Então, nós não vamos ter um incremento real, é só a correção desse valor. Né? Esse é um ponto importante. O teto de gastos ele é corrigido anualmente pelo IPCA. Então, assim, em princípio, nós temos um patamar específico de recursos e esse patamar vai sendo ajustado ano a ano só para repor a inflação. E aí pode parecer que, na verdade, o Ministério Público e a administração federal como um todo, ela tem condições de se manter estável. Né? Olha, não vai crescer mais, porque é só a inflação, não tem crescimento real. Mas, pelo menos, não diminui. Mas, na verdade, quando a gente para fazer as contas e olhar com detalhes, é isso que acontece. Nós não temos condições de manter o que existia anteriormente. A tendência, o teto de gastos, a grande finalidade, o grande objetivo dele, na verdade, é esse, de proporcionar uma redução do tamanho da máquina estatal federal. Por que isso acontece? Porque tem várias despesas e vários reflexos dessas despesas que não são contabilizados inicialmente, mas quando a gente para olhar como funciona o orçamento, é isso que acaba acontecendo. Então, vamos supor que o Ministério Público tem um orçamento de R$100, tem 10 servidores, cada um ganha R$10. Né? Então, as coisas fecham, são 10, 10, 100. Se, por exemplo, ao longo do ano, nós tivermos uma inflação de 10%, esse orçamento vai de 100 para R$110. Então, essa sobra de R$10 permitiria que nós fizéssemos o ingresso de um servidor a mais, passássemos a ter 11 servidores recebendo R$10, mas o poder de compra desse servidor foi corroído pela inflação. Por outro lado, se nós conseguíssemos conceder o reajuste para repor a inflação e manter apenas, assim, não ter aumento, mas ter manutenção do poder de compra dos servidores, nós aumentaríamos R$1 no salário de cada servidor e no final do ano os 10 servidores receberiam R$11, mas
gastaríamos todo o orçamento. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio. Todo ano, a inflação ela nos traz um pequeno aumento no orçamento, mas a gente precisa decidir o que faz com esse valor. Nós vamos repor a inflação, repor o poder de compra dos servidores da casa, ou vamos repor os nossos quadros. Nesse exemplo mais simplório que eu dei, as duas opções estão disponíveis, mas existem coisas que num primeiro momento não foram visualizadas e que nos afetam. A primeira delas é a questão da aposentadoria e falecimento de servidores. Pelo nosso plano de seguridade social, os servidores que se aposentam e os servidores que falecem, caso deixem pensionistas, continuam na nossa folha de pagamento. Então, por exemplo, se um servidor ele recebe 10 mil reais e ele se aposenta, ele vai se aposentar com um valor um pouco menor do que esse. Vamos supor, R$ 8.500. Mas, mesmo assim, esse valor continua na nossa folha de pagamento. Então, algo que antes era lógico e inerente ao funcionamento do serviço, que era, no meu setor tem 4 pessoas, o João se aposentou, então agora vai trazer uma pessoa nova para repor o João, para continuar os 4. Mas dentro da sistemática do teto de gastos, o MPDFT continua pagando o salário do João, não como salário, né, não como vencimentos, mas como proventos de aposentadoria. Tem uma pequena sobra aí, mas essa sobra, quando a gente vai juntando, permite que a gente faça reposição em uma proporção muito menor. Saem 8 aproximadamente para a gente conseguir trazer um de volta. Então, necessariamente, por causa dessa peculiaridade, o nosso quadro de pessoal vai diminuir ao longo desses 20 anos. A gente não vai ter como manter o quadro que tínhamos em 2016. Cada ano a gente vai ter uma pequena redução. Temos outros fatores que agravam essa situação também, né, que são o sistema de remuneração dos servidores estratificado em padrões, que eles vão evoluindo à medida em que o tempo vai passando, eles vão atingindo os requisitos legais. O padrão final é aproximadamente 50% maior do que o inicial. Então, percebe que o servidor o servidor que ingressou em 2016 recebendo X, em 2017 ele evolui de padrão, e aí, em razão disso, a remuneração dele sobe um pouquinho, em termos reais. Então, isso daí foi calculado pela nossa área de orçamento, significa que nós temos um crescimento de folha de algo em torno entre 1% e 2% real todo ano. Esse crescimento real significa que a gente vai ter que repor esse recurso ou por meio da não concessão de reajustes na proporção da inflação ou pela não reposição de vagas que nós teríamos condições de repor, né? Porque, eu mencionei anteriormente, aposentadorias e falecimentos, quando deixam pensionistas, elas mantêm uma despesa na nossa folha, mas quando o servidor pede exoneração, às vezes ele passa em outro cargo, ou então quer mudar de vida. Nós temos alguns casos desses na TI, hoje em dia ele vai trabalhar na iniciativa privada, ou então passou num concurso, essas pessoas saem e não ficam mais na nossa folha de pagamento. Então, ao não ficarem na folha, elas conseguem, o recurso fica disponível para a nomeação de um novo servidor para repor aquela vaga. Mas, se nós fizermos isso em 100% desses casos, nós não vamos ter condições de arcar com a progressão dos servidores. Esses são os 2 pontos estruturais que fazem com que a gente tenha, com o passar do tempo, sempre uma redução do quadro. Uma unidade específica pode até conseguir manter o seu quadro, mas alguma unidade está sempre perdendo dentro do MP, né? E a gente se depara com esses problemas com certa frequência na instituição, de uma unidade que tinha um quadro X e com o passar do tempo aquele quadro diminuiu e os servidores, olha, aqui está com menos gente, está complicado, está tendo dificuldade de lidar, mas essa é uma realidade que está acontecendo com toda a instituição. Particularmente, no caso do MPDFT, nós tivemos 2 situações ainda que vieram para trazer um pequeno complicador para isso. A primeira foi o reajuste de servidores que foi dado de 2017, 2018 e 2019.
né? Na época que esse reajuste estava tramitando no Congresso Nacional, também estava tramitando a PEC, e o compromisso do Congresso era de que eles pegariam a base de cálculo e somariam o valor desses reajustes, para que eles não fossem dados fora da base de cálculo, mas, no último momento, mudou-se de ideia e, na verdade, ele entrou na nossa base de cálculo e nós tivemos que fazer uma adaptação, né? Foi dada uma compensação, né? O Executivo pegou uma parte do recurso dele, do teto dele, e emprestou para o Poder Judiciário, o Ministério Público, para o Legislativo, para que eles conseguissem se adaptar, mas depois nós tivemos que absorver isso dentro da nossa base. Então, esse reajuste que foi dado, que é um pleito legítimo, já que os servidores não tinham reajuste há um bom tempo, por causa da forma como foi concedido, não seguiu essa diretriz que inicialmente tinha sido negociada, acabou que consumiu um espaço no nosso orçamento que permitiria o ingresso de novos servidores para mitigar essa questão da diminuição do quadro. E, por último, mais recentemente, a gente teve a concessão do auxílio saúde para membros servidores, apesar de o impacto dele orçamentário não ser muito grande, mas ele tem um valor razoavelmente expressivo. E isso é uma despesa nova, toda despesa nova ela tem que se dar dentro dessa pequena janela que nós temos para escolher. Faço uma despesa nova, incluindo reajuste para membros servidores, ou coloco pessoas a mais. Então, esse é sempre o desafio. E assim, dentro desse contexto, a gente tem uma situação em que a maior parte dos órgãos públicos, e é a nossa realidade aqui, não tem condições de manter o quadro que tinha originariamente. Esse é a primeira parte, né, o cenário catastrófico, né, porque parece que assim, a gente não vai conseguir dar conta de fazer a casa funcionar, vamos ter prejuízo no funcionamento dos serviços públicos que nós prestamos, mas, no final das contas, a gente conseguiu criar mecanismos para tentar superar essas dificuldades. E aí que entra a questão de pensar em uma nova perspectiva como lidar com esses problemas. Antigamente, a gente sempre tinha essa vertente, né, como eu já mencionei, de assim, todo problema se resolve quando ingressarem novos servidores, aí a gente coloca, não está funcionando bem, coloca mais gente lá até funcionar bem. Mas essa é uma realidade insustentável para o MP e até para o país, né? Isso só consegue funcionar se o país estiver crescendo bastante, consistentemente ao longo dos anos, e isso não é a realidade econômica que nós temos vivido nos últimos anos. Então, nós tivemos que nos repensar a forma de atuação, a forma de gerir os recursos da instituição, e tivemos algumas vantagens estratégicas, né? Uma delas é o fato de que os servidores do MPDFT, membros servidores, são predominantemente jovens, né? Quando a gente compara o nosso quadro com o do MPF, por exemplo, a nossa situação é bem melhor do que a deles. Então, a gente sofre menos com aposentadorias do que eles, mas ainda é um problema. Mas a gente começou a encontrar alguns caminhos para tentar solucionar isso daí, né? O primeiro deles é a questão do dimensionamento da força de trabalho, que é uma atividade que está hoje coordenada pela SECOR. Ela consiste basicamente em ir até as unidades, conhecer o trabalho que é desenvolvido naquelas unidades, e a partir desse trabalho são realizados cálculos para detectar quantos servidores são realmente necessários em cada unidade. Isso daí acaba tendo um efeito muito positivo, porque a gente, com certa frequência, se depara com problemas intra-unidade. Então, você tem uma unidade macro, vamos dizer, um SGP, uma coordenadoria, e dentro daquela coordenadoria, a gente tem unidades que estão extremamente sobrecarregadas, que os servidores estão trabalhando muito, que elas muitas vezes sofreram com aposentadoria, e os servidores assim, não estão conseguindo dar conta direito do trabalho. E algumas outras subunidades daquela mesma unidade macro estão tendo um pouco mais de folga. Então, o dimensionamento da força de trabalho ele tem permitido, primeiro, viabilizar que os gestores possam tomar decisões de realocação de pessoal dentro das suas equipes, né, tirando um servidor de uma área que está um pouco mais tranquila para outra que está mais sobrecarregada.
E também de conhecer um pouco mais da rotina de trabalho, fazer uma reflexão com os próprios servidores, porque esse processo de levantamento do dimensionamento parte de um conhecimento do que é feito. Então, a Secor chega na unidade, conversa com os gestores e com os servidores para entender o que é feito aqui todos os dias. Não, a gente faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E esse trabalho, quanto tempo demora para fazer essa atividade? E essa outra? Então, esse trabalho de reflexão e de pensar sobre isso, muitas vezes, permite que o servidor perceba que alguns processos de trabalho daquela unidade não são otimizados, né? Então, isso daqui é feito dessa forma. Será que não poderia ser feito de uma forma um pouco diferente para a gente ganhar tempo? A gente tem um exemplo que foi assim, eu vou contar a história como eu ouvi, né? Mas teria sido uma gestão da Sinara, na SGP, da questão das portarias de férias dos membros, né? A Fernanda está balançando a cabeça ali, então eu acho que é verdadeira a história. Mas assim, a chefia de gabinete ela sempre preparava portarias. Toda vez que o membro ia tirar férias, preparava-se uma portaria, levava o procurador-geral a assinar. Então, nós temos mais de 300 membros, tem vários períodos de férias, eles marcam férias, cancelam férias, marca, remarca, marca, remarca. Então, era uma infinidade de portarias, só para declarar que o membro tal vai tirar férias no período tal. E a senhora falou, será que faz sentido a gente publicar uma portaria dizendo que o membro está entrando de férias? Isso não está registrado no sistema? A gente realmente precisa? Qual que é a utilidade prática de fazer isso? Aí, depois de uma reflexão, viu que não tinha ganho nenhum. Na verdade, trazia um custo para a instituição, um custo de pessoal, de tempo, e que não agregava em nada para o funcionamento do MP. Então, foi abandonada essa prática e de lá para cá não teve nenhum tipo de prejuízo. Para mostrar que muitas vezes as rotinas de trabalho que a gente tem, elas se desenharam no passado, diante de algumas circunstâncias específicas, e aquilo ali vai se perpetuando no tempo, até pela forma de aprendizado que a gente tem aqui. A gente entra na instituição, senta do lado de um colega e diz, você vai fazer isso assim, isso funciona assado, isso funciona assim. E muitas vezes não existe essa reflexão, mas será que precisa sempre ser assim, ou a gente pode fazer um pouco diferente? Né? O dimensionamento mostrou em algumas unidades, alguns processos de trabalho assim, que não fazem muito sentido. Tem um sistema para a gente registrar determinados atos, mas o gestor criou um sistema paralelo, uma tabela no Excel, só para controlar aquilo ali, porque eu gosto mais daqui, que eu acho que fica mais bonito. Não estou dizendo que todos os sistemas assim, de controle paralelo que às vezes as unidades criam são inúteis, porque às vezes alguns deles têm finalidades diferentes, né? Às vezes, por exemplo, vou fazer isso daqui para dividir melhor o trabalho de uma forma mais justa. Mas às vezes aquilo ali é só para ter um registro de uma forma diferente, porque você achou que ficaria melhor, ou então esse registro paralelo, na verdade, ele é pré-existente ao sistema. Então a pessoa fazia aquilo ali numa planilha, veio um sistema para substituir aquela planilha e a pessoa agora faz nos dois, né? Então, essa é uma das coisas que a gente também precisa se atentar, que é a otimização dos nossos processos de trabalho. Esse é um esforço que tem que ser contínuo na instituição, porque sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar aqui ou ali, e a gente tem que estar sempre pensando, refletindo para compreender se realmente faz sentido a forma como a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Será que não tem um jeito melhor? Nós também nos deparamos com uma situação que nos ajuda, que é o processo de automação proporcionado pelo processo eletrônico, né? Isso tem um efeito maior na atividade fim, os servidores que estão na atividade fim, mas tem um impacto importante, porque se nós estivéssemos trabalhando hoje com o volume de trabalho que existia na época dos processos físicos, a gente realmente já teria, provavelmente, tido algum tipo de colapso na atividade fim. Essa automação do processo, proporcionada pelo processo eletrônico, num primeiro momento até gerou insatisfação de alguns servidores, que se sentiram, especialmente servidores do cargo de técnico, sentiram assim, como se houvesse um desprestígio da atividade deles. Não, o sistema agora está automatizando algumas partes do meu trabalho, então a pessoa já começa a pensar assim, será que meu trabalho vai ser totalmente automatizado? Será que minha carreira vai ser uma carreira em extinção? Será que eu vou perder o meu propósito aqui dentro da casa?
aí servidor que está em carreira em extinção, não tem reajuste, é uma carreira que vai ser desprestigiada. E, assim, na verdade, a gente tem que encarar o processo eletrônico, na verdade, como a tábua de salvação dos técnicos nas promotorias. Porque se ela não existisse, todo aquele processo de trabalho, de entrada, saída, cadastro manual, tudo aquilo ali teria que ser feito com um quadro cada vez menor de servidores. A gente dá conta hoje porque o serviço também diminuiu, né? Então, esse ponto ele é super importante, porque a gente precisa também abraçar essas evoluções tecnológicas, porque elas fazem frente a esses desafios, né, de diminuição de quadro, e elas também permitem um reaproveitamento do nosso quadro pessoal. A gente tem vários servidores com formação em nível superior, na verdade, quase todos os técnicos são formados, têm graduação em nível superior, e muitos deles, às vezes, têm interesse em trabalhar numa área diferente da que eles trabalham hoje. E para que isso seja possível, é necessário que a unidade, onde ele está lotado, tenha alguma folga para permitir que ele saia dali, né? E a gente tem tido alguns exemplos disso, assim, para incrementar o psicossocial. Tem um trabalho muito bacana que começou agora, que é o núcleo de geoprocessamento. O servidor que está lá, o Guilherme, assim, é um dos servidores, né? Ele tem formação em geografia, se não me engano é mestrado em geoprocessamento, que é um mestrado difícil de você encontrar uma pessoa com essa formação. E, sim, ele estava trabalhando na área de atendimento ao público da SGP. É uma área que precisa que alguém faça. Mas com a formação que ele tem, com a vontade que ele tinha, a gente consegue aproveitar muito melhor o conhecimento dele numa área específica, especializada. Então, hoje ele está super realizado nessa nova área. E temos o caso de outros servidores também que conseguiram fazer essa migração, que é uma forma de aproveitar melhor os talentos que a gente tem dentro da casa e de estimular o servidor a fazer uma atividade que ele realmente gosta, que ele tem convicção de que vai ser um crescimento não só institucional, mas pessoal também. Então, todas essas questões trazem vantagens. A pandemia trouxe intensificou mais uma, que é a questão do teletrabalho. Durante a pandemia, nós tivemos que ficar cada um em isolamento, né? E acelerou-se bastante o processo de implantação do teletrabalho na instituição, que é um processo importante, que no começo a gente via vários membros e até alguns servidores com muita reserva com essa prática, né? Não, o teletrabalho não funciona. Tinha até gente que falava, não, é uma telefolga, mas, na verdade, o teletrabalho, quando bem implantado, ele permite que a gente tenha um desempenho, às vezes, até com produtividade maior. O servidor não tem aquelas interrupções do dia a dia, de estar aqui e tal, então ele consegue focar mais no trabalho. Durante a pandemia, nós detectamos essa situação, né? Então, o teletrabalho também é um mecanismo que nos permite fazer frente a essa diminuição de quadro, porque ao permitir esse trabalho em casa, com um aumento de produtividade que a gente já tem registrado para os servidores que têm essa modalidade de trabalho, a gente consegue fazer mais com menos. Então, é mais um avanço que a instituição conseguiu, foi reforçado pela pandemia, que ajudou bastante, mas, no final das contas, ele tem tido esse resultado muito positivo. A gente acha que no teletrabalho a gente ainda precisa fazer uma reflexão, né? E isso não é algo específico do Ministério Público, mas de todas as instituições, né, tanto públicas quanto privadas. As empresas também estão lutando um pouco com isso, que é a questão de equilibrar o teletrabalho com a necessidade de manter uma cultura institucional, né? À medida que as pessoas vão ficando um tempo substancial em casa, vai diminuindo o contato com os colegas de trabalho, essa questão da cultura institucional, da troca de ideias, ela vai sofrendo um prejuízo, e a gente precisa ainda encontrar o ponto ideal disso, né? Assim, hoje eu entendo que o teletrabalho veio para ficar, né? É uma realidade que não dá para abandonar, mas a gente precisa refletir e criar mecanismos para a gente manter essa coesão do nosso quadro de pessoal, para que todos nós
sintamos que pertencemos a um propósito comum, né? Estamos trabalhando em conjunto com várias outras pessoas. Então, essa é uma perspectiva assim, mais geral. Eu queria aproveitar a oportunidade também para falar um pouco sobre algo que tem uma grande relação com isso, que é a Lei 14.295. Foi a lei que criou 8 cargos de procurador de justiça, alguns cargos em comissão, mediante a transformação de 141 cargos de técnico administrativo. Essa lei nos pareceu para a administração, né, quando nós estávamos avaliando, que seria um grande ganho para a instituição. E a gente escutou muitas críticas e receios decorrentes do fato de haver a transformação de cargos de técnico. Então, sempre volta-se para aquele mesmo sentimento da situação da automação de alguns processos de trabalho. Foram extintos 141 cargos de técnico, então é porque o cargo de técnico não tem mais relevância. Será que vai virar um cargo em extinção? E, na verdade, não tem nenhuma relação com isso, né? Nós temos um quadro bem expressivo de cargos de técnico. A última lei que criou o cargo de técnico é de 2010. Né? Ela foi encaminhada, o projeto de lei, em 2009 para o Congresso Nacional, então a gente vivia uma realidade totalmente diferente. A gente não tinha processo eletrônico, nem perspectiva de ter. Tudo era feito manualmente, então tudo era muito mais demorado, muito mais trabalhoso. E foi pensado esse quadro de técnicos para essa realidade. Só que a realidade mudou, né? E não só mudou em termos de forma de trabalho, como também em realidade econômica, né? 2009, 2010, por exemplo, quando foi aprovada a lei, o Brasil cresceu 7%. Então, a gente estava muito bem financeiramente assim, o país, né? E ao longo da década de 2010 as coisas mudaram e hoje a gente, quando olha para o nosso quadro de pessoal, não vê como ocupar todos esses cargos, né? A gente tinha 504, quando a lei foi promulgada, nós tínhamos 504 cargos de técnico que nunca tinham sido ocupados. E dentro dessa perspectiva que eu relatei, assim, de, olha, nosso quadro vai diminuir, a gente não consegue manter o que a gente tinha em 2016, é impensável a gente conseguir ocupar 504 cargos a mais. Na verdade, além desses 504 cargos que nunca tinham sido ocupados, nós tínhamos também mais 40 cargos que já tinham sido ocupados no passado, mas que agora estavam vagos, que é justamente mostrando assim, essa gradativa diminuição de servidores que a gente tem. Então, nosso quadro está diminuindo. Então, se a gente não consegue manter nem o que a gente tinha em 2016, como é que a gente conseguiria avançar e ocupar mais 500 cargos dentro da instituição, né? E a perspectiva que nós tivemos com essa criação foi realmente fazer um pequeno ajuste na parte dos procuradores de justiça, porque o tribunal ele teve essa expansão na segunda instância e que nós precisávamos acompanhar aqui, mas também da criação de cargos em comissão que foram aprovados com previsão legal de que eles são destinados exclusivamente a servidores efetivos. Então, é uma forma também de nós conseguirmos dar vazão a uma dificuldade, a uma demanda constante que nós temos na administração de reforçar estruturas das unidades, de melhorar as funções que existem, porque assim, o nosso quadro de servidores, de cargos efetivos, ele é substancial, mas o nosso de funções ele ainda é, de certa forma, precário, né? Ele não atende um patamar que a gente espera para a instituição. Então, essa criação desses cargos, com a possibilidade de provê-los por servidores efetivos, também traz essa grande vantagem. E essa perspectiva de, sim, o fato de terem sido extintos esses cargos de técnico administrativo realmente não tem a ver com essa perspectiva de desvalorização dos servidores que ocupam o cargo de técnico. Pelo contrário, a gente precisa ter uma perspectiva de modernização e de futuro de quem ocupa esses cargos, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes se pensa na perspectiva, não, quem ocupa o cargo de técnico é nível médio, mas não precisa sempre ser assim, né? As entidades de classe servidores eles têm pleiteado a transformação do cargo de técnico em um cargo de nível superior, completamente consentâneo com o que a gente tem hoje
em termos de quadro de pessoal, né? Seria uma valorização para os servidores, e que está alinhada justamente com essa perspectiva que se abriu com a modernização da instituição, né? Com processos eletrônicos, de a gente poder aproveitar esses quadros que nós temos, que tem uma formação muito superior à exigida pelo cargo, né? Em diversas atividades que nós sempre precisamos, né? As atividades mais burocráticas, elas sempre vão existir, não tem como mudar, né? Então, a gente sempre vai ter algum nível de atividade disso, mas nós também conseguimos reaproveitar o nosso quadro de pessoal para outros perfis de atividade que a pessoa tem formação, que ela às vezes quer fazer, e se não fosse essa modernização, a gente não teria condições de concretizar essa situação, né? Então, eu acho que o próximo passo da instituição é justamente esse, de reaproveitar os nossos quadros, redirecionar os nossos quadros para as atividades que mais são consentâneas com a formação das pessoas, né? Essa questão de ter 2 cargos de nível superior não é uma novidade, né? Agências reguladoras, por exemplo, eles têm 3 cargos lá. São técnico, que é de nível médio, analista de nível superior e especialista também de nível superior. Então, nada impede que a gente tenha cargos diferentes, com perfis um pouco diferentes, ambos com exigência de nível superior. Seria uma forma de valorizar os ocupantes desses cargos e de ter um quadro de pessoal mais voltado para o Ministério Público do futuro, né? A gente reconhece que essas atividades de tramitação, de cadastro, de registro, elas tinham um volume muito grande no passado, mas as coisas elas vão mudando e a gente vai se modernizando. A gente vai ter servidores fazendo esse tipo de atividade ainda no futuro, mas em uma dimensão menor, e aí a gente consegue reforçar para ter coisas novas que são muito interessantes também, né? Esse exemplo do núcleo de geoprocessamento é espetacular, porque ele permite uma revolução no trabalho de promotorias de ordem urbanística e de meio ambiente. Hoje, por exemplo, sem esse sistema, os promotores que trabalham nessas promotorias, eles dependem de alguém comunicar que alguma coisa está acontecendo para tomar uma providência. Então, se tem um desmatamento em um local, ele só toma conhecimento que aquilo está acontecendo se alguém comunicar para o Ministério Público. Se ninguém comunicar, ele não sabe o que aconteceu. Há um loteamento irregular acontecendo no local X. Ele só vai tomar conhecimento se alguém der conhecimento ao Ministério Público. E com o geoprocessamento, o que se permite fazer é pegar a imagem de satélite e verificar, com a passagem do tempo, o que foi mudando, né? Aqui antes estava assim, agora desmatou-se isso daqui, aí começou uma construção aqui. Então, no futuro, né, quando tiver 100% operacional, a gente vai conseguir ter um nível de monitoramento que permita que o núcleo de geoprocessamento já avise para as promotorias de ordem urbanística: olha, está tendo um início de parcelamento irregular nessa terra, nesse local aqui. A gente vai saber de antemão. E isso faz toda a diferença, porque a promotoria entrar com ação contra um loteamento e que existe um local que já está todo construído, que já tem várias casas, que as pessoas estão morando, é quase impossível de ele ter sucesso. Mas se o Ministério Público consegue chegar ali, no momento em que está começando a desmatar, para poder começar a fazer o loteamento, a gente tem muito mais efetividade na nossa atuação. Então, só esse núcleo, por si só, ele vai potencializar o trabalho das nossas promotorias, fazendo com que a gente seja muito mais eficiente. E esse núcleo hoje conta com 2 servidores, possivelmente com 3 em breve. Mas, assim, pequenos investimentos em termos de recursos orçamentários e de pessoal, às vezes, tem um efeito transformacional muito grande, né? E se a gente consegue fazer essas realocações de pessoal, a gente consegue trazer para a realidade o Ministério Público que a gente deseja, mesmo diante dessas dificuldades trazidas pelo teto de gastos. É verdade, doutor André, a gente ter conhecimento desse contexto é um diferencial para poder atuar
como gestor de uma equipe, e para poder também, como eu iniciava falando, a partir de uma limitação formal, como o senhor trouxe, a questão de gastos, a gente saber manejar isso usando outro aspecto, que é um aspecto pessoal, de inovação, de subjetividade, a formalidade e a subjetividade juntas na questão da liderança. Trago essas palavras assim de uma maneira muito informal, né? A gente trouxe aqui essa espécie de um bate-papo, de trazer de uma maneira diferente, mas informações tão importantes. Te agradeço por toda a forma como você conduziu, trazendo trouxe uma lei que era a notícia ruim e trouxe tantas notícias boas depois, como, por exemplo, a questão do geoprocessamento, que hoje já funciona, é um diferencial, e tantas outras equipes também transformadas por essa capacidade da gente pensar de uma forma diferente, não ter medo, muitas vezes, né? Não ter medo de cenários negativos. Infelizmente, a conexão para o YouTube ela não ficou estável a palestra toda, então a gente teria ali palestras de quem nos acompanha virtualmente, teríamos perguntas, teríamos comentários, mas não foi possível ainda, ficou um pouco instável, mas a gente está com uma plateia que nem era inicialmente planejada ter uma participação tão grande aqui, mas está sendo, eu acho que, muito importante. Consigo reconhecer aqui a presença de gestores da SGP, CDI, SECOM, até da equipe médica, da SSI. Acho que faz tempo que eu não vejo tantas equipes aqui reunidas, né? SECPLAN também ali, né, representada. Então, quero valorizar vocês todos que estão aqui com a gente. E quero abrir também para perguntas. Não estava tanto assim no meu roteiro tão planejado, mas a gente precisa ter essa capacidade, às vezes, de improvisar, de reinventar e buscar o melhor resultado. Vou tentar aqui também um pouquinho com vocês. A Ana Paula está com o microfone. Não precisa ser só perguntas, gente. Pode ser um comentário, alguma coisa a respeito do que o doutor André trouxe, ou que ele possa aprofundar. A gente tem aqui um tempinho para perguntas. Será que alguém se habilita? Eu sei que o primeiro é sempre o mais difícil. O primeiro é sempre o mais difícil. Eu já fiz o meu comentário, gente. Eu já comecei. A Paula está ali com o microfone. Então, a gente vai concluindo essa primeira parte. Eu acho que, às vezes, a explicação ela consegue passar por tantos aspectos que o nosso coração fica tranquilo. A gente não precisa trazer essas inquietações por meio do microfone. Então, agradeço quem pôde participar com a gente nesse primeiro momento e vou pedir que vocês continuem. A gente vai fazer um pequeno intervalinho curtinho, aquele do cafezinho mesmo, e voltamos. O Igor, que é o próximo palestrante, já está aqui com a gente. Então, um intervalo curtíssimo, gente, para depois... Espero que também a nossa conexão já esteja retomada, que quem está... já recebeu um positivo ali. Quem nos acompanha virtualmente vai poder também participar da próxima etapa. Então, façam a nossa pausa, o nosso intervalinho. Agradeço que a doutora Fabiana ela precisou ir para um compromisso, já está de volta com a gente para receber o Igor também. Daqui a 10 minutinhos eu retorno com vocês. Obrigada e até breve.